Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês algumas atividades que nós podemos fazer com os bebês, com as crianças, atividades sensoriais, né? Aqui eu tenho um pote cheio de arroz colorido e também tem alguns grãozinhos aqui de canjica colorida, né? A gente pega porções de arroz e usa corante alimentício. Você dilui um pouquinho de corante alimentício com álcool e a criança pode usar um conta-gotas e colorir, pingar no arroz. E aí faz separado cada cor. Deixa secar e você tem o arroz colorido. Depois você pode misturar ou trabalhar as cores separadamente. Aqui já está misturado porque já tem uns 2 anos que fizemos esse arroz. Se você armazenar direitinho esse arroz colorido, né? Pode ser a canjica, que fica tipo pedrinhas, né? Até grão de bico nós colorimos de amarelo mesmo. Se você armazenar direitinho, isso dura muito tempo. Então, as crianças amam brincar. Pôr a mão, pega panelinhas, recipientes e vai brincar de transferência, né? Esse vidro aqui tá muito pequenininho, mas podia ser uma caçulinha, né? Aquela garrafinha PET. Pode usar um funil. Esse trabalho de colocar os grãos dentro de uma garrafinha, por exemplo, já está estimulando a criança, porque esse movimento para a criança e acertar dentro do recipiente não é uma coisa tão simples como é para nós. Então parece bobo, mas não é. A criança, você pode usar colherzinhas, pode usar menores, maiores. A criança, ela tem dificuldade de acertar o potinho. Aqui eu tenho uma caixinha. Esse movimento da criança é o primeiro que você faz. Potes maiores, pode trabalhar com crianças de 1 aninho, mas tem que supervisionar por causa de colocar na boca. O ideal é quando a criança passa da fase de colocar tudo na boca. Esse movimento. Depois que a criança vai ficando fácil essa transferência de sólidos de um pote para o outro, você começa a trabalhar com uma boca menor. Então pode ser uma garrafa PET, pode ser qualquer outro recipiente com uma boca menor. Você pode também trabalhar com um funil. Esse é muito pequeno, pode pegar um funil maior e a criança vai transferir. Então, é uma brincadeira simples que rende muitos minutos com a criança. No final, você faz o primeiro movimento e ensina a ela o que ela vai fazer. No final, ela já não vai mais querer fazer isso, ela vai querer espalhar e tal, é porque a brincadeira já é hora de encerrar. Então você vai deixar a criança fazer a bagunça, mas ela já vai estar, quando ela começa a bagunçar, entornar tudo, depois ela descobre que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela começa a querer fazer isso aqui. Mas por fim ela já vira a vasilha toda no chão e aí é porque a brincadeira já passou, já perdeu a graça, já perdeu o interesse, né? E aí você pode retirar, deixar guardado e daqui a um tempo você apresenta novamente a brincadeira para a criança. Então, para você aproveitar o arroz, é bom que seja em cima de uma mesinha, no chão limpo ou em cima de uma toalhinha. Ela vai ter um lugar
lugar apropriado para ela brincar daquilo ali. E aí, se você mora às vezes num apartamento, um lugar que você não tem um espaço para bagunçar, né, digamos assim, você vai ensinar que toda vez a criança vai brincar naquele lugar. Você põe uma toalhinha no chão, ou um tatame no chão, ou em cima da mesinha. Se ela passar a brincar fora daquele lugar, você guarda e encerra a brincadeira. A criança vai entendendo que ela tem aquele lugar para brincar, para bagunçar, para entornar. Senão, isso vai sair entornando na casa inteira. Então, é um excelente estímulo, uma excelente atividade sensorial. Arroz colorido, grãos coloridos. E esse trabalho começa desde o colorir o arroz, esperar secar e depois você vai fazendo diversas atividades com este mesmo arroz. Outra atividade que as crianças amam são as bolinhas de gel. Essas bolinhas, elas crescem na água. Você encontra em sites, principalmente sites da China, como Wish, Shopee, e em lojas assim de R$1,99, lojas que vendem aquelas muitas coisas, né? Talvez algumas papelarias, bancas de revista, enfim. Tem alguns bichinhos que também crescem na água e tem essas bolinhas. Então, eu coloco as bolinhas, isso aqui é muita bolinha, então você vai usar 1/4, 1/3 desse pacote, né? E aí você despeja num recipiente, pode ser um recipiente menor, né? A criança vai pegar um conta-gotas desse grandão e você vai dar um recipiente com água. A criança você vai ensinar a usar o conta-gotas. Esse conta-gotas, a partir de 2 aninhos, eles conseguem manipular. E é muito bom porque ele desenvolve esse movimento de pinça das mãos, né? Esse movimento é importantíssimo para a alfabetização, né? O movimento de escrita. Então, por isso nós trabalhamos muito a coordenação motora fina, que são os músculos das mãos, por exemplo, né? Os pequenos músculos do corpo, né? E principalmente das mãos, que é tão importante para a escrita. Então, esse movimento a criança tem que apertar para puxar, para enfiar na água, soltar para encher de água e apertar de novo para despejar a água. Então, isso é um trabalho. Aí você dá um recipiente com água, a criança vai pegar água e colocar na bolinha. Se você deixar de um dia para o outro, essas bolinhas vão crescer, como essas que eu tenho aqui que minha filha já fez, né? Eles adoram ver a bolinha crescendo, acompanhar esse processo. Essa aqui tá pequenininha, mas quanto mais fica na água, mais elas crescem a um ponto que elas estouram, né? Então tem um limite para crescer, mas elas ficam maiores. Se você depois recolher a brincadeira, catar as bolinhas e deixar sem água, elas vão voltar a ficar desse tamanho. Então você pode reaproveitar essas bolinhas, né? E essas bolinhas, primeiro, que é um estímulo sensorial, então a criança ela vai gostar de colocar a mão, de pegar, e também de usar para transferência, né? Aqui a gente já trabalhou cores. Minha filha uma vez separou, claro que eu usei menos bolinhas, mas separou cores. Eu coloquei diversos recipientes, tipo um recipiente assim, e a criança, né, minha filha colocou, um era só para as bolinhas azuis, o outro era só para as bolinhas roxas, o outro era só para as bolinhas laranja. E como que ela trabalhava pegando essas bolinhas? A gente usa muito essa tesoura bola, que também é muito importante. Esse movimento também trabalha os pequenos músculos das mãos, assim como é um treino
para a tesoura, o movimento de tesoura depois, para usar a tesoura, cortar os papéis. Então, eles começam pegando várias bolas assim, né? E transferindo para outro recipiente, né? Então, deixa eu colocar aqui para não acontecer de derramar tudo. Então, eles pegam e transferem. Você pode usar um vidro de amaciante, daqueles transparentes. Tudo tem que ser transparente para a criança ver, né? Aqueles vidros de amaciante, por exemplo, de águas, de desinfetante, que são transparentes, eles têm a boca mais larga. Então, a criança vai pegar e vai transferir, né? E aí, primeiro a gente começa com um recipiente de boca grande, né? Poderia ser as bolinhas nesse recipiente grande, a gente vai transferir para esse aqui, né? Supondo que as bolinhas estivessem aqui. E depois a gente vai mudando o nível, né? Ela vai ter que colocar no recipiente menor. Então, a gente usa muito essa tesoura bola. Ela serve também para pegar insetos. A gente já usou essa tesoura bola para pegar uma abelha, por exemplo, que ela consegue pegar de pertinho e observar. Para pegar qualquer inseto pequenininho no chão, e a gente tem um pote de inseto, a gente pega o inseto e coloca no pote, que a gente tem uma coleção de insetos, né? Então, essa é outra dica para brincar, as bolinhas de gel. E aí também deixo brincar livremente. Minha filha gosta, às vezes está frio, a gente não quer brincar com água. Minha filha pega as bolinhas de gel e faz uma piscina de bonecas, né? Uma piscina de Barbie, uma banheira de bonequinha e tudo mais. Então, fica a dica para essa outra atividade sensorial. Outra atividade sensorial que a gente faz é usando esse Gelly Baf. Eu tenho há mais de um ano e já brincaram várias vezes. Tem pessoas que usam na banheira para a criança tomar banho no gel, mas eu acho um desperdício, porque custa em torno de R$20 e para encher uma banheira eu vou gastar o pacote todo. Então aqui eu vou usando porções para criar mini mundos, para elas brincarem, fingir que é um mar, colocar animais, etc. Aí aqui dentro vem esse pacote e este. Esse aqui é o gel, vai virar gel. Esse pacote você coloca bem pouquinho, né? Você pode usar ele umas 4 ou 6 vezes. Você vai colocar um pouquinho desses, então, são grãozinhos, parece uma areia, tá? Parece uma areinha. Você vai colocar um pouquinho dessa areia no recipiente. E à medida que você vai colocando água, você pega o conta-gotas, um potinho de água, a criança vai pegar água e colocar em cima. À medida que ela for colocando água, isso aqui vai virar uma geleia, como essa aqui, vai virar tipo uma neve, né? Dá pra criança, tem de várias cores, né? Vai virar uma gozinha, né? Tipo um gel. E aí, esse pacote, ele é um produto, se você fosse usar na banheira, por exemplo, depois como é que você vai descartar aquele gel, né? Você jogaria no vaso e tudo mais. Mas esse produto aqui, quando a criança joga em cima do gel, ele dissolve e vira água novamente. Então, é como se fosse uma experiência. A gente fala que vamos fazer uma experiência. Então, eu entrego esse, né? Coloco um pouco no recipiente, dou vasilha de água, vai virar um gel. Depois eu venho com esse, dissolve, aí volta a ser a água, dissolve todo o gel. Então, eles acham que é mágica, adoram ver
todo esse processo. Vale a pena adquirir. Você vai pagar R$ 20, mas dá para fazer, brincar várias vezes. Se você não quiser desfazer o gel, você guarda para outras atividades. Outra comprinha que valeu a pena. Esse Play Fun. Ele é caro, não é barato, custa em torno de R$ 50 e vem, é porque é importado, isso fora do Brasil deve ser mais barato. E vem 8 massinhas, ela é uma espuma de massinhas. Então, aqui a gente já usou, né, 5, ainda tem 3 pra gente usar. E é uma massinha assim, que não resseca. É ótima para, deixa eu tirar uma, parece um isopor, tá? E a criança, elas amam colocar a mão, pegar, brincar, né? Então, ó, eu tenho uma liga, né? E a criança faz diversas brincadeiras, né? Às vezes querem misturar as cores, criar, né? E eles gostam de pôr a mão. E esse amassar, né? Por isso é importante também para os músculos das mãozinhas das crianças, que vão ajudar futuramente no desenvolvimento da escrita. Então, por isso que massinha é muito importante, gesso, argila e esse tipo de... essa massinha eu achei bem legal e a gente aproveitou bastante. E tudo aqui a gente compra e usa muito tempo. Eu dou uma para elas e ela vai brincar até acabar, né? Depois eu vou guardando. Também tem em torno de 1 ano que eu comprei, né? A gente não deixa à vontade, porque essas coisas são caras. É com o intuito, a gente tem o objetivo de estimular, né, a criança. Então, não fica livre para pegar a hora que quer e acabar rapidinho, né? A gente economiza. E se você tem um bebê que coloca tudo na boca, você pode fazer uma massinha caseira, né? Com farinha de trigo, uma que o bebê pode colocar na boca que não vai ter problema. Mas se a criança já não coloca as coisas na boca, tem diversas massinhas, diversos tipos de massinha no mercado. Tem aquela massinha que parece um chiclete, massinha bolinha. Tudo isso são texturas diferentes para a criança experimentar, né? Outra massinha que eu gosto bastante é essa massinha de areia, né? Ela é semelhante mesmo a uma areia, né? E a criança gosta bastante de brincar. A gente monta como se fosse tem uns carrinhos pequenininhos, uns caminhãozinhos, e aí a gente monta numa vasilha maior e as crianças brincam de carregar os caminhãozinhos, os trator, e põe a mão e brinca, né? À vontade. Então, essas massinhas também valem a pena para a criança estimular e explorar. Outra coisa que a gente usa bastante são essas... Deixa eu tirar umas bolinhas de gel aqui. São essas pedrinhas de aquário, uma areinha de aquário. Tem a pedrinha e tem a areinha. Essas areinhas tem uns pacotes maiores. A gente usa como se fosse um arroz colorido para fazer transferências, montar mini mundos que as crianças adoram, né? E aí a gente coloca como se fosse uma graminha de areinha e deixa montado um monte de animaizinhos, né? E a criança, na hora que ela vê, ela vai começar a brincar com os animaizinhos, mas de repente ela já tá pondo a mão nessas areinhas e transferindo recipientes e tudo mais, né? Outra coisa que a gente faz também pega mini animais e esconde. Por exemplo,
Vamos fingir que aqui é o fundo do mar. Então, vou colocar um monte de animais marinhos e vou cobrir de bolinhas de gel. A criança precisa pegar uma pinça e capturar esses animais. Então, por exemplo, se a criança for muito pequenininha, é melhor começar com uma pinça maior, uma pinça jumbo, como essa, né? Aqui você vai esconder os animais, encher de bolinhas, depois que elas já fizeram as bolinhas crescer, já brincaram com as bolinhas, você guarda. Aí você monta um recipiente desse cheio de animais marinhos no fundo e cobre com a bolinha de gel. E você fala para a criança que ela tem que resgatar os animais. E aí elas vão procurar, dentro da bolinha de gel, né? Esse aqui vai estar tudo cheio. Elas vão capturar os animais e transferir para um outro recipiente. Você vai colocar um recipiente para transferir e resgatar os animais marinhos, né? Você pode fazer a mesma coisa com alguns insetos, né? A gente tem hoje muitos insetos, pacotinhos de insetos que a gente compra. Aqui eu tenho uma caixa de animais e a gente usa bastante. Então, por exemplo, aqui os carrinhos que eu falei que a gente usa com aquelas areias, né? Com diversos grãos, né? A criança brinca com esses tratores pequenininhos. Por exemplo, né? Você enche o fundo de insetos e você vem e cobre com o arroz colorido, né? E aí a criança precisa, você entrega para a criança assim, né? Tudo coberto. E aí a criança vai procurar e vai resgatar os insetos, né? É outra atividade que dá para fazer com as bolinhas, com a massinha de areia, com o arroz colorido, com as pedrinhas, areinhas de aquário, né? Você pode desenvolver atividades usando um coador, por exemplo, onde a criança precisa coar, né? Alguma coisa. Por exemplo, se você encher isso aqui de água, né? E a criança precisa resgatar o arroz para secar, né? Então, ela vai pegando, né? Pode ser assim, pode ser com colher mesmo. Vai coando, né? Para deixar só os grãos e tal, e transferir para outro recipiente. Então, tem diversas formas de trabalhar para estimular, né, a coordenação motora fina da criança, interter, porque eles gostam desse tipo de atividades, com pouca coisa, assim, não tem muita, dá para fazer muita coisa com investimento pequeno, né? Essas tesoura-bola, a gente só acha isso pela internet. Eu vou deixar um link de um kit. Geralmente vocês podem procurar por coisas montessorianas, né? Kit de coordenação motora fina. Eu vou deixar alguns links para vocês, de onde vocês encontram essa tesoura-bola, as pinças, o conta-gotas, as bolinhas de gel, massinha, areia colorida, o Gelibaf. Eu vou deixar o Playfun, eu vou deixar links para vocês clicarem e adquirir.